estamos no centro da cidade, na Praça Antenor Navarro, no coração de João Pessoa. Viemos encontrar o vereador Bruno Farias, do PPS, que é o nosso entrevistado de hoje no programa Ação Parlamentar. Vereador, seja bem-vindo. A ideia desse local foi sua e eu pergunto, isso significa uma preocupação sua e do seu mandato com o nosso centro histórico? Com toda certeza, Edmilson. Nós estamos no berço sentimental de nossa cidade, o útero de João Pessoa. João Pessoa, diferentemente das capitais litorâneas do nosso país, tem o seu centro histórico não às margens do Oceano Atlântico, mas às margens do rio, porque as conquistas, as expedições da coroa portuguesa para a conquista de nosso território se deram no Rio Paraíba, de modo que nós temos essa peculiaridade de sermos a terceira cidade mais antiga de nosso país, uma cidade que nasceu às margens do rio e que tem, portanto, um acervo histórico fenomenal. E uma cidade que não preserva o seu passado compromete de maneira decisiva o seu futuro. Vamos dar uma caminhadazinha para ver aqui essa situação do nosso centro histórico. Vereador Bruno, o senhor apresentou recentemente um projeto de indicação criando a Zona Franca do Turismo e Serviços aqui no Centro Histórico de João Pessoa. Qual é o objetivo dessa iniciativa? Exatamente, Edmilson. Nós tínhamos nos comprometido com os cidadãos pessoenses em apresentar esse projeto de lei e nós visamos, com esse projeto de lei, fazer com que o Poder Executivo, o Poder Público, possa estimular toda a capacidade empreendedora que a nossa cidade possui. Nós temos um enorme potencial, nós temos um capital humano preparado e qualificado que não deve a nenhuma outra região do país e é preciso apenas que através de uma norma, de uma disciplina legal, nós possamos estimular, nós possamos atrair e criar empresas de negócios, empresas de tecnologia, empresas de turismo em nosso centro, Zona Franca tem isenção de impostos? Exatamente, através justamente da isenção fiscal, da isenção tributária, dos tributos pertencentes ao município. E isso, evidentemente, gera o fomento da renda, gera emprego e, além de tudo, estimula uma ocupação qualificada de uma região tão importante de nossa cidade como o Centro Histórico. Uma outra indicação do seu mandato, vereador Bruno, propõe a criação do plano emergencial para a recuperação dos passeios públicos. Como é que isso vai funcionar? Exatamente, Edmilson. Nós temos uma dificuldade muito grande em nossa cidade no que tange a padronização de calçadas e passeios públicos de modo geral. E nós propomos um programa para que a prefeitura pudesse fazer com que houvesse uma harmonização desse calçamento em nossa cidade. De algum modo, essa medida já se iniciou na orla marítima, mas nós propomos que de maneira mais incisiva essa proposta ela venha a ser executada dentro do centro histórico de nossa cidade. Afinal de contas, é o local que recebe a maior quantidade de visitantes, de turistas em nossa cidade, e nós sabemos que boa parte dos turistas que nos visitam é formado por pessoas da terceira idade, pessoas que têm mobilidade reduzida. Nós temos que, portanto, pensar nessas... boa acessibilidade, exatamente, né? Dessas pessoas que precisam dessa acessibilidade, dessas pessoas que precisam, portanto, de, com mais segurança e com mais conforto, visitar e conhecer nossa cidade. E é claro que esse tipo de ação não é dirigida unicamente aos nossos visitantes, mas a todos os cidadãos que habitam a cidade de João Pessoa. Muito bem, vereador. O senhor propõe também que se crie o Museu Histórico da cidade de João Pessoa. O senhor acredita que há viabilidade nessa proposta para atendimento pelo poder público? Não tenho dúvidas. Essa é uma dívida que o poder público deve resgatar
cidadão de João Pessoa. Como eu já disse anteriormente, nós somos a terceira cidade mais antiga desse país e não temos um espaço que possa abrigar toda a nossa história. Porque o museu não é apenas um local de preservação de memória, é um local, um ambiente de permanente produção e socialização de informação, de conhecimento e de cultura. É um local onde o povo se identifica com a sua história, um local de encontro de almas, a alma da cidade com a alma de sua gente. E é preciso que João Pessoa tenha um museu histórico da cidade. A Câmara já parte um pouco na frente, está envidando todos os esforços para fazer um museu do Legislativo, o Museu da Câmara Municipal de João Pessoa. Mas a cidade como um todo não tem um local, um espaço, um ambiente que possa preservar uma história tão rica e tão bonita. O que nós não podemos aceitar é que equipamentos que foram recentemente entregues à população, que foram restaurados, como aqui a Casa da Pólvora, onde nós estamos, sejam sepulcros caiados, que tenham uma beleza estética muito forte, mas que não traga nenhum tipo de informação para as pessoas. É preciso que esses espaços também possam funcionar como pequenos museus, como pequenos locais para além de um grande museu, que é uma dívida que o poder público, que os governantes, que os representantes do povo têm com os cidadãos pessoenses. E que não sejam transformados em ambientes de promiscuidade, como nós vimos também lá embaixo. Exatamente, é preciso que a gente possa entregar à população e, mais do que entregar, conservar esses equipamentos que são uma riqueza histórica de tudo aquilo que nós vivemos desde 1585 até os dias de hoje. E a seguir, nós continuaremos essa conversa e esse passeio com o vereador Bruno Farias, do PPS. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Vereador Bruno, tem os requerimentos de sua autoria que são muito importantes. Um deles trata da construção da Biblioteca Municipal e da Escola das Artes. É em que pé está o atendimento desses requerimentos? Na realidade, esse é um projeto que iniciou ainda no governo Ricardo Coutinho, que se estendeu pelo governo Luciano Agra e que durante o governo de Luciano Cartacho ainda não foi concretizado. E uma cidade como a nossa, que tem uma história, um acervo como o nosso, precisa fazer com que os estudantes, os turistas, as pessoas mais curiosas possam ter acesso a uma biblioteca pública municipal. Em todas as grandes cidades do mundo existem bibliotecas públicas que se tornam, inclusive, atrações turísticas para que os visitantes, para que as pessoas que por lá estejam, possam conhecer um pouco da história dessa cidade, da gente, do povo que mora nessa cidade. E além disso, uma escola das artes é de fundamental importância, afinal de contas, o centro histórico não deixa de ser uma tela belíssima, que só precisa ser moldurada pelo povo batalhador de nossa querida cidade de João Pessoa. E no caso específico das bibliotecas, nós tivemos prejuízo em relação a isso. Nós tínhamos a biblioteca do Estado, Exato. Uma biblioteca muito boa, inclusive funcionava na General Osório, e ao invés de ampliarmos o número de bibliotecas, nós estamos perdendo. Quer dizer, a partir dessa iniciativa,
nós vamos recuperar esse tempo perdido também, não é, vereador? Com toda certeza, é uma biblioteca que atenda a essa nova expectativa de plataformas digitais, de plataformas tecnológicas, bibliotecas que possam ser acessadas através de aplicativos de celular, enfim, algo moderno que esteja à altura do nosso povo, de nossa gente. Muito bem. Mas uma outra iniciativa sua, vereador, que é muito importante, eu considero, é prever a revitalização e conservação dos monumentos históricos em João Pessoa. Pelo que a gente chegou a ver já hoje, o que há é muita depredação, né, vandalismo, e os nossos monumentos não são respeitados. A partir dessa iniciativa, a tendência é que isso melhore? Espero que sim, porque além da depredação, existe também a questão do abandono. E tudo é fruto de vontade política. Quando se há vontade de se encarar os problemas e solucioná-los, nós conseguimos atender a expectativa das pessoas. Os monumentos históricos, como se sabe, são obras de arquitetura ou de escultura que preservam para a posteridade ou um grande vulto ou um grande acontecimento da história. Um exemplo muito claro que todo o mundo conhece, não é a Coluna de Julho, que foi erguida onde era a antiga Bastilha, né, que na Revolução Francesa foi destruída, e ali se fez um monumento, né, para que o povo francês pudesse, né, preservar aquela luta em favor da igualdade, fraternidade e liberdade. E a nossa cidade está cheia de vultos históricos e de grandes acontecimentos que podem sim ficar perpetuados na memória afetiva e histórica da cidade através desses monumentos. Sem dúvida. Agora, vereador, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o seu projeto de lei que institui o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do município de João Pessoa. É um plano que se atrela ao requerimento da Biblioteca Pública Municipal. É claro que é um pouco mais extenso, que além de tratar da necessidade de nós termos uma biblioteca pública municipal, faz com que, através de nossas instituições de ensino, nós possamos ter um incentivo permanente à prática da leitura, dos livros, à prática da literatura, a familiaridade dos nossos alunos com as nossas culturas mais genuínas, com a literatura de cordel, com os nossos poetas, com os nossos escritores. Enfim, é uma forma de fazer um trampolim para que os nossos alunos eles possam voar cada vez mais alto. Isso é muito bom. Agora, vereador, o senhor é o líder da bancada de oposição na Câmara Municipal de João Pessoa. A bancada criou a Caravana da Oposição, que tem visitado setores do Poder Público Municipal e fiscalizado, né, o funcionamento desses setores. Uma das últimas incursões foi na área de saúde e eu gostaria que o senhor fizesse um balanço da situação da saúde no município de João Pessoa. De extrema gravidade, principalmente no que tange à rede de atenção básica de nossa cidade. Nós visitamos ao todo 6 unidades de saúde da família. Dessas 6, uma eu creio que estava com condições razoáveis de prestação de serviço, que era a unidade de saúde de família lá do bairro da Penha. No entanto, as demais unidades de saúde visitadas em situações muitíssimo precárias. A unidade de saúde da Cidade Recreio, do Colibris, do Cristo, do Conjunto Esplanada, de Mandacaru, do Jardim São Paulo, lá nos bancários, situações degradantes, não apenas do ponto de vista estrutural, das instalações hidráulicas, elétricas, mas também da ausência de medicamentos básicos como dipirona, como antibióticos, anti-inflamatórios. Em uma dessas unidades, sequer tensiômetro para se verificar a pressão das pessoas existia. Além, é evidente, da falta de médicos, de profissionais habilitados e de condições mínimas para que esses profissionais pudessem exercer com dignidade a sua profissão. Muito bem, vereador. Agora o senhor apresentou um projeto, isso no mandato anterior, que disciplinou, quer dizer, esse projeto virou lei e disciplina o transporte de veículos de tração animal aqui na cidade de João Pessoa. A gente percebe que houve uma redução substancial, né, desses veículos em circulação, mas ainda existem vários circulando, nos bairros principalmente. Aquela parte da iniciativa que facilitava que essas pessoas tivessem o crédito do Banco Cidadão para adquirir um veículo, para continuar na sua labuta diária,
houve facilidades para isso ou o projeto morreu naquela parte da proibição pura e simplesmente, sem que eles tenham a oportunidade de comprar um veículo para continuar em atividade? Eu tenho muita preocupação, muito zelo com o meu trabalho legislativo. E eu acredito que um legislador, quando ele se propõe a disciplinar determinada conduta da vida humana, ele tem que pensar, sobretudo, no cidadão. Então, quando nós enviamos esse projeto de lei, nós apresentamos esse projeto de lei, nós tivemos o cuidado, Edmilson, de estabelecer o que nós chamamos em direito de vacatio legis, que é um prazo para que a lei ela possa ter a sua eficácia plena, ou seja, para que ela possa ser cobrada pelas autoridades públicas. E nesse caso específico, nós apresentamos um vacatio legis de 18 meses, portanto 1 ano e meio. E esse prazo ele se encerra em fevereiro de 2018. E até lá, a prefeitura não pode dizer que não estava ciente disso, porque estava, fiz inclusive reuniões com representantes dos carroceiros, fizemos reuniões na OAB, com o poder público, para que as providências fossem tomadas. E nós temos muitas providências a serem tomadas. Primeiro, que os órgãos responsáveis fiquem cientificados da lei para que possam exercer o munus que a lei indica, que a lei obriga. Nós temos que construir um centro de apreensão de animais de grande porte e nós temos principalmente que oferecer alternativas para que esses carroceiros possam ter algum crédito subsidiado, possam ter acesso ao Banco Cidadão, seja para comprar algum outro tipo de veículo, seja para fazer uma incursão em outro tipo de negócio, em outro tipo de comércio. Em várias capitais, o próprio poder público tem substituído o cavalo, o animal, pelo que eles chamam de cavalo de lata, que é ou uma bicicleta ou então uma motocicleta, para que essas pessoas continuem a fazer o seu trabalho com dignidade. Vereador Bruno, a corrupção no nosso país é quase que uma coisa cultural. Ela existe desde o descobrimento. Mas nos últimos tempos ela tomou um vulto que saiu do controle e hoje nós pagamos um preço muito alto por conta de atos de corrupção cometidos por nossos administradores, por nossos políticos, por nossos empresários. Quer dizer, não escapa ninguém. Que balanço o senhor faz da situação do país hoje e dessa situação que nós estamos vivendo? Uma espada de Damocles na cabeça do presidente, que está no exercício, da chapa que foi eleita em 2014, isso em relação ao TSE, e o Supremo Tribunal também trabalhando com força em relação a essa questão da Lava Jato. Que balanço o senhor faz dessa situação? O que é que se pode fazer? Eu creio que esse momento de extrema dificuldade que passa o país, dificuldade do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ético. Preciso aqui resgatar uma frase de José Saramago que dizia: nós precisamos de uma insurreição ética. E em nosso país nós estamos a gritar por uma insurreição ética, diante de tantos escândalos nos mais altos escalões da República do país. Eu espero que desse episódio nós possamos sair mais amadurecidos enquanto país, que tenha sido pedagógico para a gente. Que a gente aprenda que os poderosos, quando cometerem ilícitos, eles também vão para a cadeia e que a política ela seja exercida como vocação, como ministério, como sacerdócio, a busca constante em favor do bem comum. Muito bem, vereador. A ação termina agora e eu quero agradecer pela sua participação. Eu é que agradeço o carinho. Esse bate-papo, para mim, ele é espetacular, excepcional, porque permite que as pessoas, de modo geral, Edmilson, possam conhecer com mais profundidade a nossa ação legislativa, um trabalho que muitas vezes não é exposto quanto à ação política e que é de suma importância também, afinal de contas, como legisladores, uma de nossas principais funções é legislar, é produzir leis em favor das pessoas. Obrigado, vereador, e muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.